Olá, crianças! Tudo bem? Vamos agora continuar com a nossa aula de história. Vamos abrir então o livro na página 53. Vamos lá, todo mundo? Nós fizemos uma revisão aqui, né? Agora nós vamos começar hoje o capítulo 3 de história, tá bom? Olha o título do capítulo 3: Origem do povo brasileiro. Brasil e os primeiros grupos sociais. Vamos lá na página 53, né? Então, o povo brasileiro, gente, foi originado a partir da mistura, né? Da miscigenação de diferentes raças, né? Diferentes etnias. Foi uma mistura, assim, de vários povos. A população brasileira, ela é bem misturada, né? São muitas raças que formaram o povo brasileiro. Né? Os principais povos foram os indígenas, foram os africanos, né? Os imigrantes europeus, os asiáticos. E quando os portugueses chegaram aqui, gente, no Brasil, né, em 1500, que foi a descoberta, já haviam pessoas morando aqui. Nós sabemos disso, né? O que era esse povo? Vocês já sabem, né? Quem é que já morava aqui, que cuidava da natureza, que respeitava a natureza, que tirava da natureza só o necessário para sobreviver, né? Era o que? O povo indígena, né? Era um povo que tinha uma organização social baseada no coletivismo, viviam em grupos, né? No coletivo. Entre eles não existia política, eles não tinham moeda, né? Dinheiro para comprar as coisas igual nós temos hoje, né? Eles eram de religiões politeístas. O que quer dizer poli? Poli, vários, né? Lembra da nossa aula de português? Mais de 4 sílabas? Polissílaba. Então, poli, vários, né? Várias religiões, né? Eles viviam, acreditavam em vários deuses. E os deuses deles, geralmente, gente, eram fenômenos baseados em elementos da natureza, como o sol, o trovão, eram os deuses em que eles acreditavam, né? E respeitavam a natureza, assim, né? Em tudo por tudo. Eles só pegavam as coisas da natureza, caçava para se alimentar, pegava o peixe, né, para se alimentar, comia as raízes, as frutas das árvores, só retirava o necessário para a sobrevivência deles. Não é como hoje que as pessoas estão fazendo tudo, né? Por dinheiro, vendendo as coisas, juntando em casa e vendendo para ganhar dinheiro. Entre os indígenas não havia isso. Eles viviam o hoje. Não tinha nada de guardar as coisas como a gente tem hoje, de guardar, de vender, né, comprar. Não tinha isso, não. Era totalmente diferente. Mas sim, cada grupo tinha seus costumes parecidos. Aqueles grupos que tinham os hábitos parecidos, eles viviam, aquelas pessoas, juntavam aquelas pessoas de hábitos parecidos, formavam um grupo. Tá bom? Então vamos lá, texto e contexto. Nós temos duas imagens aí, olha. Tribo Xingu dançando durante o ritual Kuarupi. E o retrato de uma mulher da tribo Guarani Kaiowá. Kaiowá. Vamos lá. Você sabia que antes de os portugueses chegarem ao Brasil, em 1500, nosso país já era habitado por várias pessoas? Esses grupos que viviam no Brasil organizavam-se em sociedades com culturas, hábitos e estilos de vida riquíssimos, né? Eles tinham os costumes deles, os hábitos riquíssimos, semelhantes a nós. Elas também constituíam família, né? Assim como nós também, eles tinham as famílias deles, tinham sua própria língua, né? E celebravam suas tradições. Dialogando. Quem eram essas pessoas que viviam no Brasil? Né? A gente sabe que eram os povos indígenas, eram os índios. Você sabe por que elas são chamadas assim? Por que eles são chamados de povos indígenas? Né, gente? Quando os primeiros europeus chegaram aqui, eles achavam, acreditavam que estavam indo, na verdade, para o país Índias, lá para as Índias. Então, o que aconteceu? Eles chamaram de indígenas, pensando que estava, né, que o lugar onde eles chegaram chamava Índias. Então, esse é o motivo deles chamarem
falarem índios. O que você sabe sobre a cultura desses povos, né? Você sabe que eles viviam em grupo, que tinham uma relação muito boa com a natureza, de respeito com a natureza, né? Eles não destratavam, não poluíam, não cortavam, não queimavam, né? Eles viviam também, tinha aquele hábito de cultura, né? De pintar o corpo com coisas, sementes, folhas, né? Das árvores. Em nosso vocabulário, há palavras que vieram das línguas dessas sociedades? Quais? Sim, muitas, né? Nós vimos outro dia até no nosso livro de português, vocês lembram? Nós vimos a palavra curumim, né? Que é criança, criança que significa criança. Temos palavras como açaí, tucano, aipim, né? Que é a mandioca, arapuca, carioca, catapora, jururu, e por aí vai. São muitas e muitas. Pesquisarem, vocês vão achar muitas palavras, né? Que são de origem indígenas, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Teorizando. O nome que os colonizadores deram a esses povos é indígenas, o que, segundo o historiador Leandro Carnal, 2004, aconteceu devido a um erro de geografia, pois, quando os primeiros europeus chegaram às Américas, acreditavam estar nas Índias, né? Achavam que tinham chegado nas Índias, nome dado aos povos que viviam próximo ao rio Indo, na Ásia. Assim, os colonizadores europeus passaram a chamar todos os povos nativo-americanos de índios. Contudo, é importante que se saiba que essa palavra acabou generalizando grupos diversos, ou seja, no imaginário popular, todos os índios são iguais. Usam cocar, fazem uma dança engraçada e falam uma língua que não entendemos. Entretanto, não é bem assim, né? Não é bem assim que parece. Os índios são todos iguais, não. Existem vários grupos com costumes diferentes um grupo do outro, né? Com hábitos diferentes, cultura diferente. Vamos na página 54. Os povos nativos. Então, nós temos um mapa aqui que está mostrando, né? Povos indígenas do Brasil na época do descobrimento. Olha aí, essa parte aqui, vamos ver essa parte laranja aqui, olha. São onde moravam os tupis guaranis. Esse amarelinho, bem amarelinho, é o Gé. Esse marrom bem escuro, Aruaque. Olha o tanto que tinha, tá vendo? O azul, Caribe. Esse vermelho, Pano. Esse roxinho aqui, Tucano. Esse aqui escuro, verde bem escuro, né? Charrua. E essa outra cor, um verde, menos, um verde, uma cor verde também. São outros grupos. São tons diferentes aqui, né? Fica meio confuso a gente observar. Então, isso aqui, gente, olha o tanto que tinha aqui, tá vendo? São grupos de indígenas que havia na época do descobrimento do Brasil, na época de 1500, né? Então, hoje nós sabemos que diminuiu muito. Os portugueses foram chegando, foram escravizando os índios, foram trazendo doenças para cá, que eles não ficavam doentes, eles eram sadios, não tinham doenças, e o corpo deles, né, não tinha estrutura para essas doenças. Então, foram acabando ficando doentes, né, foi se extinguindo muitos, a maioria. Assim, diminuiu demais os índios que tinham do descobrimento até hoje. Então, vamos lá. Ainda que existam elementos das culturas indígenas na cultura do povo brasileiro, a sociedade e os costumes desses povos são muito diferentes, o que causou estranhamentos e preconceitos ao longo da história. Segundo dados da FUNAI, em 1500, né, a FUNAI, gente, é a fundação, né, quer dizer, Fundação Nacional do Índio, né, que protege o índio, que cuida do índio. Então, segundo dados da FUNAI, em 1500, havia aproximadamente 3 milhões de nativos vivendo nas terras brasileiras. Então, havia, né, na época que os portugueses chegaram aqui, aproximadamente 3 milhões de indígenas. Segundo o historiador
Boris Fausto, esse número varia entre 2 milhões de indígenas em todo o território brasileiro e 5 milhões apenas na região da Amazônia. Vamos marcar aqui, esse trecho aqui é importante. Marca aí, tá bom? Continuando. Ainda que a quantidade exata de nativos, a época da chegada dos portugueses, não seja exata, né? Eles não podem falar com exatidão o número, então eles falam um número aproximado, né? Uma coisa é certa: os navegadores portugueses chegaram a uma terra que já era habitada, né? Então, quando fala Dom Pedro descobriu o Brasil, o que ele descobriu? Quando eles chegaram, os portugueses chegaram aqui, já tinha moradores aqui, né? Naquela época, havia inúmeras tribos indígenas. Contudo, a maioria delas tinha culturas e línguas parecidas. Entre esses povos, o casamento entre parentes é comum, né? O casamento era arranjado, uma família combinava com a outra, né? Do filho casar com a filha de outra família. Então, algumas tribos possuíam laços familiares, o que justifica, assim, a aproximação linguística e cultural. Por isso, esses povos nativos dividiam-se em dois grandes grupos, os tupis-guaranis e os tapuias. Esses grupos são organizados conforme a semelhança de línguas. Os povos que fazem parte do grupo dos tupis, por exemplo, falavam línguas, né, dialetos, né, a maneira de falar, de conversar, que eram muito semelhantes, né, o jeito de falar, as palavras eram parecidas. E por isso, agrupavam-se nessa família. Eles formavam grupos de acordo com os costumes, os hábitos e a cultura, né, o que era mais parecido formava um grupo. Entre eles, havia povos como os tupis, os guaranis, os monde, os taparis e os jurunas. Os tapuias eram povos que falavam línguas que não faziam parte do conjunto tupi-guarani, como os Gês, os bororos e os botocudos. Os tupis-guaranis eram os povos que viviam no litoral, né, na parte da praia, onde tinha praia, e tiveram o primeiro contato com os portugueses. Então, quem teve o primeiro contato com os portugueses aqui foi quem? Foi os tupis-guaranis. Eles eram numerosos e muito poderosos. Suas aldeias eram próximas umas às outras. Eles falavam línguas semelhantes e possuíam costumes parecidos. Aí, marca aí. Aqui em cima, tá vendo? Aqui. Marca aqui embaixo. Cada tribo ou aldeia possuía o seu chefe, mas não havia um líder que comandava todos os tupis ou guaranis. Entre eles, não havia escravos, né? Todos trabalhavam juntos para eles, né? Em um grupo grande, uns ajudando o outro. E todos trabalhavam igualmente, incluindo o próprio chefe da tribo, né? Até o próprio chefe da tribo também trabalhava como todos os outros. Não ficava só de chefe mandando, né? Trabalhar, não. Colocava a mão na massa junto com todo mundo. Os padres jesuítas que vieram ao Brasil no século XVI, né, em 1500, usaram a palavra tapuia para se referir àqueles que falavam línguas diferentes. Essa palavra foi retirada do vocabulário dos tupis-guaranis. Né? Tapuia é de origem dos tupis-guaranis. Como os portugueses, vão na página 55, tiveram contato inicialmente com os tupis e guaranis, e por eles serem numerosos, esses padres decidiram aprender a língua dos tupis e transformá-la em uma língua comum a todas as outras tribos. Impor uma nova língua a esses povos foi determinante para que passasse a perder a sua própria identidade. Né? Então, foi como obrigação
Aprenderam uma nova língua. De pensou a gente, nós aqui, sermos obrigados a aprender uma língua que ninguém entende, né? É acabar com a identidade da gente. A gente vai deixar de ser a gente, não é mesmo? É como se um dia desconhecidos decidissem que você não pode mais falar português, apenas alemão. Seria bastante confuso. Já pensou? De repente chega alguém e fala que nós vamos falar agora só alemão? Marquem aí, por favor. A maioria das tribos indígenas era nômade. Nós já sabemos o que é nômade, né? Que vive, né? Não tem moradia fixa. Hoje mora aqui, daqui uns dias, né? Eles vão saindo, vão acampando, montando as barracas, as cabanas deles e morando em outros lugares. De acordo com a necessidade deles, eles iam mudando. Eles viviam da caça, pesca e coleta, né? Eles iam caçando animais para comer, pescando, né? Nos rios, e da coleta de frutas, né? Quando os alimentos daquela região acabavam, eles queimavam suas aldeias e mudavam de lugar. Então, quando acabavam os alimentos que não tinha mais, iam para outro lugar, morar em outro lugar, né? Onde tivesse. O que eles precisavam para sobreviver, né? Para alimentar. Contudo, havia aqueles que se estabeleciam em uma região, desenvolvendo a agricultura, né? A plantação de alimentos como feijão, como milho, abóbora e mandioca. Essas tribos são conhecidas como aldeias agrícolas indiferenciadas, pois não há classes sociais. Entretanto, existiam tarefas realizadas apenas por homens, como a caça, né, quem caçava era só os homens, e aquelas feitas somente por mulheres, como o preparo da comida. Então, os homens ficavam para a caça, e as mulheres para a comida e as pinturas corporais, né? Ia pintar, né, as colegas, as amigas, a pessoa da família dela, né, as crianças, os curumins, né? Segundo José Otávio Cafeste de Souza, 2228, os Guarani reproduziam o padrão dos cultivadores da floresta, onde o homem detinha o status de caçador-pescador e a mulher possuía o papel de cultivo da terra. Aqui a mulher cultivava a terra, né? Aqui tem uma imagem aqui de representação de Tupã, uma entidade espiritual da cultura tupi-guarani. Tupã era a manifestação de um deus, né? Na forma de raios de trovão, que era um dos deuses deles, o elemento da natureza. Eles também eram, em sua maioria, povos poligâmicos. O que é poligâmicos? Poli, né? Vários. Ou seja, os homens casavam-se com mais de uma mulher. Lá não era problema nenhum, né? O homem podia casar com várias mulheres e tinha vários filhos. A guerra era uma prática que integrava as tribos e os inimigos eram capturados e mortos. Então, eles praticavam, né, um grupo contra o outro, a guerra, os inimigos, eles pegavam os inimigos e eram até mortos, né? Como dito anteriormente, os nativos brasileiros desconheciam a escravidão. Entre eles não havia escravidão, certo? Continuando agora, vamos ver agora um pouquinho sobre a FUNAI. Sobre a FUNAI. A Fundação Nacional do Índio, né? F de Fundação, a NAD Nacional e do Índio, FUNAI, é um órgão oficial do Estado brasileiro. Criada em 1967, tem a missão de proteger e promover os direitos dos povos indígenas brasileiros. É a FUNAI que deve estudar a identificação, delimitação, demarcação, regularização, monitoramento e fiscalização das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Ela também coordena e implementa políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados, né? Então, a FUNAI é um órgão, né, do Estado brasileiro, criada para proteger e promover o direito dos povos indígenas, tá bom? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, terceiro ano, porque agora é muito texto, né? Para não ficar muito cansativo, a gente continua na próxima aula, tá bom? Tchau!